Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, porque este é o quarto vídeo de hoje que eu estou gravando. Vou juntar dois temas que eu tenho aqui para fazer esse vídeo, que é sobre a lista dos 7 idiomas de ouro para 2022 e os 12 idiomas de ouro de 2022. Eu acho que são temas parecidos, então eu vou juntar esses dois temas para fazer um vídeo só de 20 minutos. Bom, simplificando a lista dos 7 idiomas de ouro para 2022. Por quê os 7 idiomas de ouro? Porque é uma matemática simples. Eu vi um vídeo de uma japonesa, uma inglesa, acho que não era alemã, acho que é alemã ou inglesa, entrevistando um cara que é um gênio dos idiomas, né? Ele sabe idiomas de nível hardcore, ele sabe tudo, sabe falar qualquer coisa. O espelho caiu do chão virado de cabeça para baixo. Ele sabe falar isso em japonês, entendeu? Então ele fez uma regra simples. Vou até anotar aqui, vou pegar para a esquerda que eu sou canhoto. Ele falou de 7. Existem a regra dos 8 idiomas que você necessita saber. Ele falou: você precisa aprender 20 idiomas? Ele falou: não, você só precisa saber os 8. E para chegar ao resultado dessa equação, eu notei parece Einstein, né? Eu notei aqui os números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu notei que há ele é finlandês, né? No caso, ele sabe finlandês e inglês. Daí já matou 2 idiomas, né? Aí eu fiquei me perguntando quais seriam os outros idiomas que ele sabe, né? Aí eu cheguei à conclusão que, além do inglês e do finlandês, o finlandês seria o idioma nativo. Vou botar aqui, nativo, tudo bem. O inglês e os idiomas e o inglês, os idiomas que você precisa para o mercado de trabalho. Eu acredito que ele sabe o alemão, que é um idioma para negócios, né? Que não é um idioma essencial, mas é um idioma que ele sabe bem. Esse é o idioma que ele deve ter escolhido. Eu imagino, né? Não sei, tô chutando. Não sei nem o nome dele, nem sei o nome dele. Mas quais idiomas essenciais que ele aprendeu? O espanhol. O árabe. População grande, né? O mandarim. Tá sendo tudo errado aqui. Japonês e russo. Então esses são os idiomas que ele aprendeu: espanhol, árabe, mandarim, japonês, russo, alemão, inglês, e o idioma nativo dele é o finlandês. Então, chegando nessa equação, você vê, parece coisa de maluco, né? Mas é verdade. Chegando nessa equação, você precisa saber o seguinte. Aí me pergunta: Vitor, por que ele não aprendeu português se português é falado por um número grande de habitantes e porque ele fala espanhol? E você falando espanhol, você pode falar um portunhol, você entende? Entendeu? Você já entende 85% da conversa. Por isso ele aprendeu o alemão. O alemão é o idioma adicional. No caso, o idioma, vou botar aqui, adicional, plus, botar plus. Então o alemão é o idioma plus dele. Ele aprendeu para os negócios. Claro que o alemão ajudou com os casos gramaticais do idioma russo, que é um idioma isolado. Os russos não falam praticamente nenhum outro idioma.
tiramos os poliglotas russos, que os russos são muito inteligentes, né? E então um idioma muito essencial é o russo. O japonês, os japoneses odeiam aprender idiomas, odeiam o inglês, odeiam tudo com relação a idiomas. Mas, já tá falhando a voz. Mas eles são muito bons em tecnologia, né? Então eles têm um sistema próprio de aprendizagem. Eles aprendem, uma pessoa, um japonês sabe o inglês e do inglês eles trazem pro japonês. Às vezes coisas em espanhol, em árabe, em mandarim, em russo, eles não sabem, em alemão eles não conseguem trazer de primeira, mas se tiver pelo menos em inglês eles conseguem, mas meio assim, sabe? Mas a maioria da população japonesa, é um idioma importante porque é um idioma isolado, sabe a maioria da população japonesa não sabe inglês, então é um idioma importantíssimo para você aprender. Deu um tilt aqui. Então é um idioma importantíssimo. O espanhol, como a América Latina toda fala espanhol, praticamente tirando o Brasil e as colônias, incluindo o México e a América Central, e o Haiti, que fala francês. Mas eu acredito que o Haiti ninguém vai para o Haiti, né? Lá tem muito terremoto, muito desastre. É um país bem pobre, sinto até pena deles. Mas é legal, entendeu? Eles são muito bacanas, muito gentis, entendeu? Tem muitos 7 anos aqui pro Brasil, se você não sabe. Então, o árabe é falado por 22 países mais ou menos, né? Parece um idioma, um vídeo daqueles 6 idiomas mais importantes para 2022, né? Então, o árabe, para quem não sabe, é falado por 20 países, acho que é 20 países. O espanhol é falado por 28, acho que é 28, 25, por aí. 28, vamos botar 28. Aí já são 48 países. O inglês é falado por 50 países, cara, pasmem, 50 países. Mas o inglês, ele não se aproxima em milhões à população da China, né? Pode ser falado por 50 países, mas mesmo assim ainda perde pro mandarim, por isso o mandarim tá na lista. Então o idioma mandarim é falado por 2 bilhões. Metade da população mundial fala mandarim, então você tem que aprender mandarim. Esse também é um idioma de ouro. Então o japonês, por ser um idioma isolado, quase ninguém fala outra língua, não tem jeito, você tem que aprender japonês. Mesmo caso do russo, então os dois na mesma tacada. Russo e japonês estão na mesma lógica, porque quem fala russo, ou fala ucraniano russo, ou fala polonês e russo, normalmente fala o inglês mais ou menos, assim, bem se vira nos 30, entendeu? A população mesmo, povão mesmo não fala. Ainda mais os russos mesmo, que eles são muito, como é que se fala? Eles até aprendem outros idiomas, mas eles têm algo contra o inglês. Precisa nem explicar o porquê, né? Eles têm algo contra o inglês, né? Então, se você quiser falar com o russo, você vai ter que falar ou em italiano, ou em francês, ou em alemão. Se ele não falar outra língua, você tem que falar em russo, não tem jeito. Então eu cheguei nesse Ed Plus, que é o alemão. O Ed Plus, se você for aprender o alemão, é porque você é um cara de negócios, entendeu? É o cara dos negócios. Aí fala, mas Vitor, você só aprende 6 idiomas de forma perfeita além do seu idioma nativo. Não é certo? É certo. Tudo bem. Então o espanhol, como você já fala portunhol, você não precisa aprender o espanhol. Vamos riscar o espanhol. Nesses idiomas de ouro, o português estaria incluído, mas na lógica dele, ele não sabe português. Então ele teve que incluir o espanhol. O espanhol é mais fácil que o português, isso é notório. Porque o português tem muitas formas de se falar muito mais difíceis. Então, como ele fala espanhol, então ele não precisa do português. Mas no nosso caso, como nós falamos português, nós não precisamos do espanhol. Daí já corta o espanhol.
Aí daí ficou o quê? Árabe, mandarim, japonês e russo. E inglês. Entendeu? Quais são os 7 idiomas de ouro, Vitor? Os 7 idiomas de ouro: espanhol, árabe, mandarim, japonês, russo, inglês e português. São 7 idiomas de ouro. Se o seu idioma nativo for um desses 7, que eu falei agora, você tem um idioma bônus. Entendeu? Mas indo pela lógica, caramba, já tá ficando Einstein o negócio aqui. Mas indo pela lógica, que você só aprende 6 a nível hardcore, você tem que incluir o árabe, o mandarim, o japonês, o russo, o inglês. Você tem que falar fino do fino, que nem aquele vídeo do fino, né? Você tem que falar fino do fino o inglês, né? O espanhol você já sabe. Então são 5 idiomas para você se tornar o fino do fino. Se você quiser melhorar o espanhol, você melhora. No caso dele, ele acrescentou o alemão. Aí já são 8 idiomas, né? Com o finlandês, né? O finlandês você não precisa aprender finlandês, porque todo mundo fala inglês lá na Finlândia. Só se você tiver paixão pelo idioma e achar muito bonito e tal. Mas em termos de utilidade é quase zero. Na minha opinião, minha humilde opinião. Mas se você gosta do finlandês, nada contra, pode comentar aqui. Hater, eu te odeio, Vitor, porque eu adoro finlandês, tá? Pode comentar aqui embaixo. Tá, mas na lógica desse finlandês, que é um cara muito inteligente, né, pelo que eu vi, ele botou o plus, o idioma plus dele foi o alemão. Então quais idiomas ele aprendeu? Espanhol, árabe, mandarim, japonês, russo, alemão, inglês e finlandês. São os idiomas que ele sabe perfeito. Talvez ainda dê uns pitacos em italiano, francês e, sei lá, português, mas os idiomas que ele sabe perfeito são esses. Ele pegou um cubo, né, aqueles cubinhos de resolução, de lógica, né? É um cara muito bom em lógica e idiomas, né? Geralmente quem é bom em idiomas não é bom em lógica, quem é bom em lógica não é bom em idiomas. Ou um pouco das duas coisas, né? Mas ele é muito bom nos dois, lógica e matemática e tudo. O cara é muito bom mesmo. O cara trabalha para uma empresa japonesa. Até pedi para ele falar em mandarim, que o cara fala mandarim perfeitamente. O cara não quis, ficou com vergonha no vídeo, né? Então, conclusão. Tem o seu idioma nativo. O seu idioma nativo é o português. Vou anotar aqui, português. Você sabendo português, você não precisa aprender espanhol. Primeiro passo. Quais são os outros? Acho que é demais aqui. Calma aí. Deu um tilt aqui. Mandarim, japonês, russo, inglês e árabe. E o idioma plus. No caso eu já citei 5, né? Para tornar o sexto, depende do que você quer. O que você quer? Você quer negócios? Alemão. Você quer impressionar as garotas? Francês. Você quer aprender mais sobre culinária, cozinha, um idioma mais alegre? Italiano. Entendeu? Ou você quer falar com a América Latina mais? Espanhol, entendeu? Você quer aprender sobre o yoga, sobre as coisas lá da Índia, sei lá, ou comida indiana, pimenta? Hindi, entendeu? Aí fala, não, por que eu não aprendo Hindi? Vamos botar aqui, Hindi. Por que eu não aprendo Hindi? Porque é uma língua, vai ser a língua do futuro, uma das línguas do futuro junto com o mandarim, né? Porque a população é enorme, quase 1 bilhão, né, de falantes de Hindi, né? Porque todo mundo que fala Hindi fala inglês. E toda a Índia fala inglês. Ou seja, nem todo mundo que fala Hindi, nem todo mundo da Índia fala Hindi, mas todo mundo da Índia fala inglês. Pelo menos o básico do básico fala. Entendeu? Por isso o inglês é falado em 50 países e já mata essa necessidade de ter que estudar o Hindi. Entendeu? Você vai conseguir se comunicar. Então os idiomas importantes
Tá aí, estão aí. Você que vai escolher o seu caminho. Olha só que coisa de Einstein aqui. Você vai escolher o seu caminho. Simplificando, talvez eu bote aqui já tô até perdido do que eu tô falando. Talvez eu bote aqui, mas os idiomas que, se você quiser botar árabe, mandarim, japonês, russo, inglês, é essencial. Idioma nativo, português. Se você sabe português, você sabe um pouco de espanhol, então não precisa aprender espanhol. Aí depende do que você quer. Você quer o que? Você quer estudar K-pop. Você quer estudar K-pop. Você quer entender as letras de K-pop. Aí no lugar do alemão seria o coreano. O coreano também é bom para negócios. Nem todos os coreanos falam inglês. Seria uma boa opção também o coreano. Mas todos os indianos falam inglês. Então o hindi não seria uma boa opção. Então, vendo para esse caso do coreano, se você não é muito dos negócios e quer falar com o mundo inteiro, por exemplo, mandarim, árabe, japonês, russo, coreano e inglês. Pronto. Você já sabe português, já sabe meio caminho andado de espanhol. Pronto, acabou. Entendeu? É isso que eu queria passar. Agora falando dos 12 idiomas de ouro. Quais são os 12 idiomas de ouro? Além do árabe, mandarim, japonês, russo, coreano e hindi, eu acrescentaria alemão, italiano, francês alemão, italiano, francês, espanhol, português e inglês. São os 12 idiomas mais aprendidos do mundo. No último lugar, no 12º, está o hindi, eu acho. Mas assim, o hindi é muito disputado com polonês e turco, que são idiomas aprendidos muito pelos árabes, né? O turco pelos árabes e o polonês pelos eslavos, né? A parte ali onde está a Ucrânia, essas coisas assim, eles aprendem muito. Agora não, né? Mas eles costumavam aprender, né? Então, o polonês está muito nessa faixa aí. É um idioma difícil, o polonês, né? Um dos mais difíceis também, né? Não é mais difícil que o russo, né? Mas mais difícil que o ucraniano, por exemplo. Apesar que o polonês ele tem um caso a mais do que o russo, mas mesmo assim o russo é mais difícil. Talvez pela questão do alfabeto cirílico, né? Porque o polonês não tem um alfabeto cirílico. Mas ele tem um caso a mais, um ou dois casos a mais. Mas mesmo assim o polonês não, em termos de horas de aprendizagem, o russo ganha. Então os 12 idiomas de ouro são, vamos lá, vamos voltar aqui, os básicos: espanhol, francês, italiano, alemão, inglês, português, coreano, japonês, chinês, árabe, russo, hindi. Ok? São os 12 idiomas mais importantes na minha opinião. Essa é a minha opinião. Alguém pode ter outra opinião, não sei. Mas chegando nessa lógica dos 7 idiomas de ouro, esse vai ser o título do vídeo, né? Os 7 idiomas de ouro. Deixa eu riscar aqui porque já concluí. Os 7 idiomas de ouro. A lógica é essa: tirando o seu idioma nativo, no nosso caso é o português, então nós já matamos dois coelhos com uma cajadada só, espanhol e português. Já sabemos de português, já sabemos um pouco de espanhol, então não precisa estudar espanhol. A lógica já é essa. Então, no caso aqui, eu faria o seguinte: na minha concepção, voltando aqui, sendo prolixo, árabe, mandarim, japonês, russo, coreano. No meu caso, eu escolheria o coreano, mas você pode escolher qualquer outra língua. Inglês. Pronto, acabou. Só precisa disso. O espanhol você mata pelo português, porque você já sabe português, praticamente você já sabe a maior parte de espanhol.
Ele falou no vídeo que era um quebra-cabeça. E eu acho que eu consegui desvendar mais ou menos uma ideia do que era o quebra-cabeça dele. Que 8 idiomas é o suficiente para você aprender. Você não precisa aprender mais que isso. Segundo ele, né? E eu acho que tá certo sim, pelo que os meus cálculos que eu fiz. Eu acredito que sejam esses os idiomas que ele fale. Entendeu? Ele fala em finlandês, inglês, alemão, russo, japonês, mandarim, árabe e espanhol. No caso dele foi extremamente negócios, né? Extremamente negócios. Para o meu caso de falar com o mundo, eu colocaria árabe, mandarim, japonês, russo, coreano, inglês. Eu já sei mais ou menos, né? O B2 ali, né? Sei o português, então preciso estudar espanhol. Para mim ficaria dessa forma. Mas ele foi um pouco diferente. Ou se você quiser impressionar as garotas, bota um francês aí no lugar do alemão, do coreano. Ou se você quiser cozinha italiana, que é uma alegria a mais, tiver um narigão assim que nem eu, coloca um italiano ali que vai impressionar também. As garotas italianas. Li italiani, per favore, mangiare. Então é isso. O vídeo já tá ficando longo, talvez eu faça a segunda parte, talvez não, mas acho que eu não vou fazer não. Tá bom? Obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se gostou do vídeo, dê um like. Se não gostou, dê um dislike. Se você quiser compartilhar com seus amigos, seus tortuguitos, compartilhe. E se você quiser se inscrever no canal, se inscreva, que é de graça e de gratuito. Se quiser comentar aqui embaixo, Vitor, te odeio, pode comentar, seja um hater meu, porque nem hater eu tenho. Se você gostou do conteúdo e quer comentar aqui embaixo, comente, Vitor, eu te amo. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo e até mais.